para homenagem alusiva ao Dia da Imigração e Colonização Italiana no município de Caxias do Sul, de acordo com a Lei Municipal número 6.382, de 16 de junho de 2025. Vou ler a domandarga do vereador Bortola, que ele diz esses a autoridade com a presente, bem como o vereador. Pois não, presidente, cidadão caxiense Ladir Brandalize, os vereadores, presidente João Ees, segundo vice-presidente Lucas Carenato, vereador Cláudio Libardi, vereador Juliano Valim, vereador Sandro Fantinel, vereador Tenente Cristiano Becker, vereador Pedro Rodrigues, vereadora Sandra Boneto, vereador Capitão Ramon, vereadora Andressa Marques, vereadora Estela Balardim e vereador Jack. Seria isso, presidente. Obrigado, vereador Bortola. A autoria da Lei número 6.382, de 16 de junho de 2005, que institui o Dia da Imigração e Colonização Italiana em Caxias do Sul, é de autoria do então vereador Gustavo Luiz Toigo. Nesse dia 20 de maio, comemoramos 151 anos da chegada dos primeiros imigrantes italianos ao nosso município. Neste momento, gostaria de convidar a vereadora Sandra Boneto para se pronunciar em nome desse Poder Legislativo da tribuna. Vereadora Sandra Boneto, da Agpaia. Bom dia, colegas vereadores, bom dia, presidente. Cumprimentando a todos vocês, cumprimento todos os citados pelo protocolo. 151 anos da imigração italiana. Em Caxias do Sul, o dia 20 de maio é a data oficial que celebra a imigração e colonização italiana, marcando a chegada das primeiras famílias à região. A comemoração é um marco da identidade, cultura e memória local. Esses camponeses italianos transformaram essa terra na pérola das colônias e na atual polo industrial da Serra Gaúcha. A imigração italiana em Caxias do Sul é a saga de quem trocou a fome na Itália por uma terra desconhecida na Serra Gaúcha. Com as mãos calejadas, coragem e fé, esses pioneiros transformaram a antiga Campo dos Bugres no maior polo da região, construindo um legado de trabalho, cultura, resiliência que ecoa através das gerações. No final do século XIX, quando a Itália, recém-unificada, sangrava pela pobreza e pela falta de oportunidades, milhares de famílias camponesas, em especial do Vêneto, Lombardia e Tirol, olharam para o horizonte do outro lado do Atlântico. Eles não vinham em busca de riquezas fáceis. Buscavam a promessa de um pedaço de chão que pudessem chamar de seu. Mérica, 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 coça saralo esta América. A jornada foi um teste brutal de sobrevivência. Após cruzarem o oceano em porões de navios superlotados, enfrentaram ao longo do caminho as encostas da Serra Gaúcha. Ao chegarem a Nova Milano, berço da colonização, e logo depois a colônia que se tornaria Caxias do Sul, depararam-se com um mar de florestas densas e vales profundos, onde havia apenas mata, e eles viram futuro. 36 giorni de macchina e vapore, e nell'America noi siamo arrivati. As primeiras moradias foram feitas de madeira bruta e taipa. Enfrentaram o frio impiedoso da serra, doenças e isolamento, mas nunca deixaram de acreditar.
Com machados, foices e uma força de vontade inesgotável, derrubaram árvores, prepararam a terra e plantaram os primeiros grãos. Non abbiam trovato né paia e né feno, abbiam dormito sul nudo terreno, como le bestie abbiam riposar. Entre as dificuldades, a fé e o amor pela vida foram os maiores combustíveis. Ao redor das capelas de madeira erguidas nos travessões, a comunidade se unia. O som das rezas misturavam-se aos cantos folclóricos e às conversas em talhar. O pão na mesa, o vinho feito nos porões e o trabalho coletivo, o filó, tornaram-se símbolos de união, resistência e alegria. E com a indústria del nostri italiani abbiamo formato paese e città. Essa resiliência transformou a paisagem. De simples camponeses, tornaram-se artesãos, ferreiros, marceneiros e agricultores brilhantes. A uva colhida, com tanto suor, transformou-se em vinho. E os pequenos negócios semearam a grandeza da festa nacional da uva e o pujante polo industrial que a cidade é hoje. Hoje, quando passamos pelo Monumento Nacional do Imigrante, na entrada de Caxias do Sul, não vemos apenas uma estátua de bronze. Vemos a representação viva dos nossos antepassados, o sacrifício de cada homem, a força de cada mulher e o sonho de cada criança que cruzou o oceano. A história caxiense é, em sua essência, um hino de gratidão ao imigrante italiano, que transformou a adversidade em um legado de prosperidade e amor à nova terra. O coração de Caxias do Sul bate mais forte nas suas colônias. O interior da cidade é a prova viva de que a promessa feita, cultivar a terra, continua sendo cumprida todos os dias, de sol a sol, pelos descendentes de imigrantes italianos e outras etnias que se agregaram ao labor à terra. Afastar-se do centro urbano de Caxias do Sul é entrar nos distritos e capelas do interior e fazer uma viagem no tempo, onde o legado da imigração italiana não está guardado em museus, mas vivo na terra que brota. Em lugares como Fazenda Souza, Forqueta, Galópolis, Santa Lúcia do Piauí, Vila Oliva e tantos outros do nosso interior, a herança dos pioneiros se renova a cada amanhecer. O cenário é moldado por pareiras que sobem as encostas, hortas que colorem os vales e pomares, que pesam com o fruto do trabalho. O som do trator trabalhando a terra substitui o machado calejado, mas o suor e o orgulho de produzir o alimento continuam exatamente os mesmos. Muitas dessas propriedades rurais pertencem à quarta, quinta ou sexta geração da mesma família. Jovens e idosos dividem o manejo da videira, perpetuando a sabedoria do ofício trazida do Vêneto ou da Lobandia. Há uma poesia cotidiana na colheita da uva. A vendêmia, no cheiro do mosto fermentado nas cantinas e no orgulho de ver o vinho da família premiado e reconhecido. Mais do que uva, o interior de Caxias diversificou-se. Tornou-se um dos maiores polos hortifruti-granjeiros do estado, abastecendo mesas de todo o país. Morango, caqui, maçã e hortaliças verdejantes crescem sob o olhar atento de famílias que aprenderam a decifrar o tempo, o solo e o clima da serra.
A fé, a vida comunitária que sustentaram os primeiros imigrantes ainda são o cimento que une essas localidades. Os campanários das igrejas de pedra continuam badalando, chamando para as festas comunitárias, regadas de galeto, polenta e o bom vinho da casa. O filó, aquele encontro caloroso para partilhar histórias, comer salame e cantar canções folclóricas, ainda resiste nas cozinhas com fogão a lenha, mantendo acesa a chama da identidade e do talhar. Cultivar a terra no interior de Caxias do Sul é um ato de profunda gratidão e respeito aos antepassados. Cada semente plantada e cada safra colhida reafirmam que o sacrifício daqueles que cruzaram o oceano valeu a pena. A terra caxiense continua fértil, porque ainda é cuidada com amor, resiliência e com a alma da imigração italiana. Bravi il nostro italiani, siamo tutti contenti pela nostra gente e pela nossa città. Grazie a tutti. Grazie, vereadora Sandra, pelle parole. Adesso penso due o tre musichette con Ladir Brandalise, con Luiz Novello e com Irineu Menegotto, queridão da Águia Paia, Ladir. Bom dia a todos, buongiorno. Essa casa votou e aprovou o italiano como língua cooficial de Caxias do Sul, junto com outros mais 36 municípios do Coré de Serra, da região e até de Santa Catarina. Hoje somos quase 40 municípios com a língua cooficial o italiano. Então a gente vai começar cantando uma canção que ela vem na melodia do Funiculi Funicular, mas a gente juntou da região de Galópolis, que um clube de mães e uma gincana pegaram essa melodia e fizeram La Menestrina, no italiano. A gente não sabe propriamente de quem é a composição, mas é uma obra de arte que tem que ser valorizada. La Menestrina, em italiano. Italiani, che maraviglia! Che menestrina! Io la gallina, di farina, paga io insieme la farina, mi si asprugna finché la safina. Intorno de una strucadera, paga io insieme la farina, mi si asprugna finché la safina e dopo dai tocchettini metti dentro la pastella, fa un bel cappelletto intorno de una strucadera.
Junto à língua vem toda uma cultura, né? Vem as rezas, vem as chacole, vem as barzeletas, vem tudo, né? E a língua preserva a cultura. Então, 151 anos de imigração italiana, a cultura continua forte, muito forte. E é isso que a gente precisa salvaguardar. Obrigado a essa casa por nos dar espaço também. E que a gente consiga homenagear todos os grupos, os corais, encontro de corais. Tudo isso é cultura. E cultura nossa, né? Muito bacana. Uma das canções mais cantadas nesses encontros é Quel Massolin de Fiori. É da região do Vêneto, né? Então, Luiz Pedro Novello, puxa aí e nós respondemos então. Bora lá. Essa é comprida, deve ter uns 8, 9 versos, né? Mais comprido que o terço. E o rosário, né? Vamos fazer a última, então? Pode ser? Vamos pra. Então, podemos fazer um verso do América América para a gente cantar junto, já que a vereadora Sandra citou diversas estrofes do América América, que é a composição do Angelo Giusti, um contadino, um agricultor que viveu no interior de Flores da Cunha, e ele levava as poesias dele, levava os versos dele para um frate, um frei, e a partir dali se registraram esses versos e aos pouquinhos foi modificando alguma coisa, e hoje temos os versos do América América que cantamos, é uma canção mais cantada, enfim, nos filós e nos encontros da imigração italiana. Viva os 151 anos de imigração. América América. Siamo banditi, coi
dell'America, la è longa e la è larga, è circondata dei monti e dei piani, ecco la industria dei nostri italiani. Abbiamo formato paese e città. America, 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 vai! Cosa sarà la sta America? America, 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 è un bel mazzolino dei fiori. Per terminare, vai! America, 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 cosa sarà la sta America? America, 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 è un bel mazzolino dei fiori. Grazie, grazie. Grazie a tutti. Arrivederci. Obrigado ao Ladir, ao Novelo, que é egresso desta casa, e ao Irineu Menegoto, mais conhecido como nosso queridão, né? Queridão. Eu suspendo os trabalhos da presente sessão para uma foto e para as despedidas.